Ainda sobre o tema violência, eu gostaria de ler mais uma parte do escrito que eu fiz. A violência é a ponta da linha. Esse é o título. E vai seguir uma reflexão, se você quiser fechar os seus olhos e refletir, seguir meu pensamento, refletir junto comigo. Talvez seja um bom exercício. O texto diz: a agressão motivada por impulso de violência é uma consequência de um processo que ocorre em nós. Se a violência está na ponta de uma linha, o que será que está na outra ponta? Então, isso vamos investigar. De onde pulsa a violência em nós? Por detrás da motivação violenta está o desejo e a aversão. Reflita, observando sua própria vida. Quando queremos algo, vamos atrás de nosso desejo. Mas toda vez que esgotamos nossos recursos, ou simplesmente nossa paciência e energia, e não conseguimos controlar as coisas para chegar ao que queremos, nós utilizamos a violência para tentar concretizar o desejo. A violência, ela se tornou uma prática. Do mesmo modo, a vontade de repelir algo, que é a aversão, também nos leva à violência, a agir de forma violenta. Toda vez que eu sinto que algo que eu rejeito está prestes a acontecer, o instinto de violência tende a tomar conta. Então, agora, para entender mais sobre a violência e todo esse processo, eu preciso entender de onde vem o apego e a aversão. E começamos assim a fazer uma equação. A violência vem do apego e da aversão, que são frutos do medo. No fundo, o desejo que me faz correr atrás de algo e o impulso de repelir as coisas que já me deram desprazeres, que é a aversão, são reflexos do medo. Eu tenho medo de não conseguir o que eu desejo e tenho medo que o que eu não goste aconteça. Mas não podemos parar aqui a nossa equação. A violência se manifesta como reflexo do apego e da aversão que se origina no medo. A pergunta é: o que é o medo? O medo é uma resposta do processo especulativo do pensamento. É claro que o medo é um reflexo de sobrevivência. Esse medo nos protege. O medo que devemos prestar atenção nessa reflexão aqui, por ser autodestrutivo, é o sentimento de medo derivado do processo especulativo, que pode ocorrer mesmo que nossa vida não esteja em situação de perigo. Uma criança avança na outra se aquele for o último picolé disponível. Mas se tiverem 100 picolés, provavelmente não haverá conflito. Recorremos à violência porque temos medo. E quanto mais especulamos, mais o medo aumenta. Isso não quer dizer que a gente fica muito tempo especulando, mas existe esse processo de especulação, conclusão, e então medo e aí agressão. Por outro lado, se você estiver totalmente focado, engajado no processo da ação, assim como uma criança totalmente focada sob uma árvore, não há espaço para o medo, pois o pensamento não está descolado da ação.
pensamento nos faz questionar, esse questionamento é uma especulação, e essa especulação gera medo. Quando nós estamos focados, esse processo da mente de pensar está fluindo junto com a ação. Então, não há espaço, porque não há espaço para refletir separado da ação, numa especulação que só traz mais especulação. O processo racional está indo junto, ele está fluindo junto com a ação. Então não tem esse espaço. Seguindo essa equação e seguindo o texto. E o que é o pensamento? Já que o pensamento ele nos leva à especulação, que leva ao medo, e por aí vai. Então, o que é o pensamento? Pensamento é uma colagem que tem como matéria o nosso banco de dados. O pensamento é memória. Quando olhamos animais na floresta, os chamamos de feras selvagens. Mas nós, humanos, somos mais violentos do que todos aqueles animais. A leoa tem fome e obedece a instintos e ataca a zebra na savana. O ser humano tem pensamento, e seu pensamento gera medo, que engatilha apegos e aversões e se materializa como violência. A violência é reflexo do pensamento. A base do pensamento é a memória. Então, sendo a memória uma sensação de tempo, podemos entender que a mente, no passado, é uma mente violenta. Um exemplo. Um conservador tem medo que o futuro não seja como era o passado, mesmo que seja um passado idealizado, romantizado. Um libertário tem medo que o futuro seja igual ao passado e ao presente. Então não conseguem conversar. Essas duas pessoas brigam. Brigam, pois estão presas a memórias, ao tempo, ao medo, ao apego e à aversão. Nesse sentido, o tempo é a munição da violência. O tempo, claro, não é o problema, mas a relação ruim que estabelecemos com o tempo. Nós nos perdemos no tempo. Nossa incapacidade de estar presentes nos faz viver presos no passado, temendo o futuro. A mente presa no tempo desencadeia impulsos violentos. O aprisionamento da mente no tempo é o que provoca impulsos maquiavélicos de vingança e revanche. É o que nos faz atropelar os outros e justificar os feitos violentos. Se nós formos pensar, todas as guerras foram justificadas. O antídoto é a presença, uma mente fresca, capaz de refletir na velocidade do momento. A presença torna a mente pacífica, que flui, independente do que faz, sem ser impulsionada pelo instinto, pelo impulso de violência. As pequenas conquistas individuais de impedir que o impulso de violência invada a mente e transborde de nós em atitudes violentas para com os outros e para com nós mesmos, até em pequenos atos.
Esse é um grande exercício e uma grande vitória. Talvez esse exercício de presença não seja notado pelos outros, mas mesmo que ninguém perceba, a paz que atua no silêncio, o conjunto de pequenas conquistas individuais de cada ser humano sobre si mesmo, se tornam grandes vitórias da humanidade para a mudança. Que nós possamos nos concentrar nesse sentido.